Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e na aula de hoje nós temos o Aprendendo Inglês com Histórias, onde eu te conto uma história e uso o conteúdo dessa história para te ensinar inglês, certo? E a aula está dividida em duas partes, então na primeira parte eu vou ler a história para vocês e aqui você já pode fazer um exercício de listening para avaliar como é que está o seu entendimento, ver o quanto que da história você consegue entender. Se ficar muito difícil, não se preocupe, porque você tem o trecho ali, o texto em inglês, e embaixo já a tradução em português para você, tá? Então pode ficar tranquilo, não se preocupe em entender tudo, foque no geral e se você precisar ler ali, acompanhar pela parte do português, não tem problema, porque o objetivo não é fazer com que você saiba tudo, e sim aprender um pouco de inglês aqui comigo, tá bom? E aí na segunda parte a gente vai repassando a história com calma, linha a linha, e eu vou trazendo aqui o conteúdo do inglês. Então, eu vou trazer para vocês dicas de vocabulário, de gramática, de pronúncia e algumas outras coisas, certo? Vamos começar? Esse aqui é o título da história, Trouble with Marcus, que significa problema com Marcos, né? Alguma treta com Marcos. Ó, então só recapitulando, eu vou passar primeiro pela história inteira, foca naquilo que você consegue entender. Se precisar acompanhar em português, não tem problema. Se você quiser só ouvir, fechar o olho, não tem problema. O importante é você captar qual que é a essência da história, para depois a gente olhar com cuidado e focar nas partes do inglês, tá bom? Vamos lá. The cold metal of the gun pushed on my head, and I got really scared. Marcus, who used to be my friend, was behind me, talking in a low and scary voice. I told you, James, Marcus whispered. You did something wrong, and now you gotta face the consequences. I tried talking to him. Please, Marcus, let's talk. We don't have to do something we'll regret. But Marcus just laughed, smelling like alcohol. Talking won't help. You messed up, James, and now you gotta pay. I begged him not to hurt me, but Marcus didn't care. He hit me hard in the stomach, and it hurt to breathe. Then he dragged me to the door. As Marcus pulled me to the door, I was really scared. I tried to think of a way out, but Marcus seemed set on hurting me. The cold gun against my head reminded me of the danger. My heart pounded loudly as we walked in silence. When we got to the door, Marcus pushed me inside. It was a small, dark room, smelling bad. I looked around, but Marcus' scary face made me focus on him. He was tall and mean, holding the gun. It's time to pay for what you did, James, he said angrily. I was really scared and begged him again. Please, Marcus, we can fix this. Just don't hurt me. But Marcus didn't care. He lifted the gun, and I thought it was the end. But then there was noise outside the door. Voices yelled, and heavy steps came closer. Marcus got startled for a moment. I used that chance to grab the gun and run. The door burst open and police officers came in with guns. They caught Marcus, who struggled but couldn't escape. I couldn't believe it. Marcus was caught for his crimes and I was safe. It was a surprise twist that changed everything. É isso. Vamos lá, minha gente? Tranquilo até aqui? Vamos comigo? Vem junto comigo, que agora a gente vai entrar no detalhe da história e do inglês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de vocabulário, pronúncia e outras coisas. The cold metal of the gun pushed on my head, and I got really scared. Então, tava com a arma na cabeça e Marcus, who used to be my friend, was behind me, talking in a low and scary voice. Esse used to be my friend é que era meu amigo, né? O used to be, a gente usa, né? Used to, na verdade, né? Para falar de uma coisa que acontecia no passado. Então, algo que você fazia, algo que acontecia ou algo que você costumava fazer. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, used to be my friend. Costumava ser meu amigo ou era meu amigo, né? Então aqui a gente falou, ó, I used to go
Um exemplo. To the office before the pandemic. Eu costumava ir ao escritório antes da pandemia. Esse used to é o costumava. Então, used to mais um verbo. Então, costumava o quê? Go, ir. Ou eu ainda posso traduzir isso, né, como eu ia. Tudo isso se transforma no ia. Então, I used to go é eu ia, que é uma coisa que eu fazia lá atrás. I used to go to the office. Eu ia ao escritório. Eu costumava ir ao escritório, tá? Então, esse used to mais um verbo, como aqui era ser, né? Porque ele costumava ser o meu amigo, ou ele era o meu amigo. O be é o ser, porque ele era amigo dele, né? Aqui o exemplo é o used to go. I used to go to the office before the pandemic. E aqui só uma dica de pronúncia, né? Que tem pessoas que falam, tomam cuidado para não falar used. Used. Você não vai falar o e aqui, tá? O nosso cérebro ele engana, porque você vê o e, é quase assim, é difícil não falar. Principalmente quando você está lendo. Mas se você parar para ouvir como eles não falam com o e. Eles falam assim, ó. Used. É como se fosse isso aqui, ó. USD. Used. Used. Used to go. I used to go. Então não se preocupe em falar o e que vai ficar mais fácil. É muito mais fácil você falar I used to go do que I used to go. I used to go. I used to go. O D do used não combina com o T do to. Então, I used to go. I used to go to the office. Certo? I told you, James, Marcus whispered. You did something wrong and now you gotta face the consequences. Então ele fala, ó, te disse, James, né? Você fez algo errado e agora precisa enfrentar as consequências. Gotta face é o precisar enfrentar, né? Face é de enfrentar, né? De face. A face, né? Lembra da face enfrentar? O gotta é uma contração do inglês. Então, são duas palavras juntas que, na hora de falar, é contraído e aí vira gotta, né? O que é essa contração? Ó, you gotta face the consequences. O gotta é o got mais o to. Que a tradução é tipo um ter, né? Então, é usada para expressar uma necessidade, uma obrigação. Eu tenho que fazer isso. Então, I gotta go to work. O quê? Agora, eu tenho. Eu preciso. O quê? Ir para o trabalho. I gotta go to work. Eu preciso ir para o trabalho. We gotta finish this by Friday. Nós temos, gotta, que terminar, que acabar isso até sexta-feira. Então, we gotta finish, nós temos que terminar. Temos que acabar. Temos que acabar isso até sexta. We gotta finish this by Friday. I gotta call my mom. Eu tenho que ligar para minha mãe. Então, I gotta call, eu tenho que ligar. Tenho que ligar, eu preciso, eu necessito ligar para minha mãe. Call my mom. Isso aqui, pessoal, é mais usado, tá? Eu não usaria o gotta numa coisa de trabalho, tá? É uma coisa um pouco mais informal, assim. Mas no inglês falado, tranquilo. Mas num e-mail, alguma coisa assim, eu não usaria. É um pouco mais informal, tá? Num e-mail, por exemplo, de trabalho, have, que é o ter. Eu tenho que ir, né? De ter. Ou need. O need é o precisar, né? De preciso. Precisar. Need. Eu preciso, I need. I have, eu tenho. Tá? Para trazer essa necessidade, essa coisa de necessidade, de obrigação, né? Então, eu usaria isso daqui, esses dois aqui de baixo, para esse tipo de situação, né? Um pouco mais formal, tá? I try to talk to him. Please, Marcus, let's talk. We don't have to do something we'll regret. Então tá, tentou falar com ele ali, né? Não vamos fazer nada que a gente vai se arrepender. Aqui tem o seguinte, ó. Aqui eu quero chamar a atenção para o som, né? Para a pronúncia, porque aqui você tá falando assim, ó. I tried. Então aqui é o seguinte, ó. Você vai falar I tried. Né? O tried, que é o tentar no passado, né? Tentei. Você tem o som do D, então tried.
você tem o to e você tem o talk. Então é muito... O T e o D, no inglês, eles explodem. Eles falam D, T. Então é... Tem essa... Eles chamam de plosives, né? Esses sons aqui, eles chamam de plosives. Os plosives, que é os plosivos, de explosivos, né? Plosives, T e D. Plosives. Então, fica muito... Para não ficar I tried to talk to him. Fica muito estourado, né? Então, o que a gente vai fazer, ó? Aqui, ó, T e D tem sons explosivos. Você vai transformar isso aqui, I tried to talk to him, em I tried to talk to him. Então, vamos pegar essa primeira parte aqui. I tried to talk vira I try to talk. Try to talk. O to do meio vira ra. Try to. Try to. I try to talk. Repete comigo. I try to talk. Vira uma coisa só, percebe? É assim que as palavras se encaixam. I try to talk to him. To him. Aqui, cuidado para não falar to. To him. I try to talk to him. Não. I try to talk to him. T. Esse to, ele tem um som de t. T. I try to talk to him. Repete. I try to talk to him. Vou falar mais uma vez, ó. I try to talk to him. Só que a priori pode parecer difícil, tá, pessoal? Mas é uma questão de treino. Você treina esse negócio, isso aqui vira uma música na sua cabeça. I try to talk to him. I try to talk to him. I try to talk to him. Mesmo que seja para você não falar desse jeito, mas você tem que saber, porque quando você ouvir esse som, assim como a música, você vai reconhecer. Ah, tá bom, é assim que eles falam. I try to talk to him. É por isso que muitas vezes o nativo conversa com você e você não entende, porque você está esperando. I tried to talk to him. E aí o cara fala, I tried to talk to him. Você fala, quê? O que você falou? I tried to talk to him. I tried to talk to him. Percebe? Vamos em frente. But Marcus just left, smelling like alcohol. Talking won't help. You messed up, James. And now you gotta pay. Então aqui é um phrasal verb, né? Messed up. E outra coisa, pronúncia, né? Messed. Não tem messed. É messed. Messed up. Né? Que é, nesse caso, né? Você errou, James. A gente colocou a tradução aqui como errou. Você pisou na bola, né? No sentido de messed up. Mas tem alguns significados desse phrasal verb que então vamos lá. Aqui ele falou, você errou. Então, you messed up, você errou. Você estragou tudo. Percebe esse contexto? Ele tá lá com o cara, com a arma, com não sei o quê, né? Tá todo esse cenário, né? De vida ou morte ali. E ele fala, you messed up. Tem mais do que o errou, né? O errou pode ser também, mas ele tá carregado de, cara, você estragou tudo, você pisou na bola. Você fez tudo errado. Então, trouxe para vocês esses outros. Você errou, você estragou tudo, você fez tudo errado. Tem um contexto que ele não entrou ali no mérito, mas you messed up. Esse phrasal verb messed up também tem de bagunça, tá? Então, who messed up my bed? Quem bagunçou a minha cama? Fez aquela bagunça. Messed up. Porque a palavra mess, tá? Quando você pega só a palavra mess, é bagunça também, tá? Fez uma bagunça, fez uma mess. Mess, bagunça, tá? I begged him not to hurt me. But Marcus didn't care. He hit me hard in the stomach, and it hurt to breathe. Then he dragged me into a door. Então tá. Teve a cena ali que ele implora para ele não machucar, mas o Marcus não se importou. Ele me bateu com força no estômago e doeu para respirar. Aqui eu quero destacar que é o it. Tá? Por quê? Porque a gente fala assim, tá bom, ele me bate no estômago e doeu para respirar. Vamos dar um zoom aqui nessa história. Tá, me bate no estômago e doeu para respirar. And it hurt to breathe. And it hurt to breathe. O it pequenininho, na hora que você fala,
você não pega ele, né? Porque presta atenção, ó. Você escuta um nativo falando, eu vou tentar simular aqui o melhor que eu puder. He hit me hard in the stomach and it hurt to breathe. Essa segunda parte, and it hurt to breathe. Você percebe que o it fica miúdo, ele fica pequenininho, ó. Vou até diminuir ele aqui, ó. Olha o tamanhozinho que ele fica. And it hurt to breathe. And it hurt to breathe. Ele quase não sai. Não é and it hurt to breathe. Não, ninguém fala assim, monotone. Não. And it hurt to breathe. O que ele tá fazendo ali? Ele tá fazendo o seguinte, ó, ao pé da letra, e, and, doeu, hurt. Para, to, breathe, respirar. O que doeu para respirar? Percebe que não... Aqui, ó, ele bate aonde? Ele bate no estômago. He hit me hard in the stomach. O que tá doendo na hora de respirar? Bateu no estômago. Imagina a cena. Tá doendo tudo ali. É o estômago, né? Toda a região. No português, você pode simplesmente falar assim, ó, traduzir, ó. E doeu para respirar. Doeu o quê? Ué, doeu o estômago, que é óbvio. Ele me bate com força no estômago e o estômago, né? Tem um estômago aqui na sequência aqui que tá... ele tá implícito, né? E o meu estômago doeu para respirar. Então, esse o meu estômago tá implícito, mas a gente não repete. A gente simplesmente fala, ele me bateu com força no estômago e doeu para respirar. Acabou. No inglês, não. Ele não fala assim, ó. He hit me hard in the stomach and hurt to breathe. Não. O que doeu? Alguma coisa tem que doer. É o estômago, não é? Então, para não repetir estômago de novo, para não ficar stomach, 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 ele coloca o it. Então, essa é uma das funcionalidades do it. He hit me hard in the stomach and it hurt to breathe. Por que muita gente... Isso aqui parece... Tem gente que deve estar assistindo aí e fala, pô, mas isso é óbvio. É óbvio, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais... É um dos erros mais comuns no inglês. Por quê? Porque o it, por ser pequeno, o que acontece? Ele não aparece. Quando você está ouvindo, and it hurt to breathe, você nem escuta. Você está ouvindo, você entende, mas quando você vai no detalhe que está ali, and it hurt to breathe, aí você pega. Então, na hora de você falar, é uma das coisas que todo mundo... And hurt to breathe. A maioria, alunos avançados cometem esse erro. Por quê? É óbvio, mas não é. É o que eu falo. Ah, é básico. É básico mesmo. Mas é um erro que acontece. Né? Então, no inglês, isso não existe. Esse and hurt to breathe. Esse verbo aqui, machucar, ele tem que ter... Tá, o que machucou? Tem que ter um sujeito. Foi o estômago? Então tá. And it hurt to breathe. Sem o it, fica vermelho aqui. Você não pode falar. Tá? Porque vai estar errado. Quando eu falo que não pode falar, é assim, pessoal. É óbvio que a pessoa vai entender o que você está falando, tá? Isso aqui não deve te impedir de falar. É só importante vocês saberem que na hora de construir a frase, isso aqui tá ali. E principalmente, para que existe o it? Que muitas vezes é difícil de entender, justamente, primeiro, porque ele é pequenininho, então é difícil de escutar, e porque no português é diferente. Você pode simplesmente doeu para respirar, né? Existe sujeito oculto no português. Você pode falar comi demais. Comi, você já fala, sou eu que estou falando. Comi demais. Agora, você não pode falar ate too much. Ate too much. Você não pode falar ate. Eu escrevi uma coisa e falei outra, né? Ate too much. Não, ate too much. Quem comeu demais? Eu. Então você tem que falar I ate too much. Eu comi demais. No português, você fala comi. No inglês, tem que ter o I ate. Tem que ter o sujeito ali. Eu, I. Certo? Então vamos em frente. As Marcus pulled me to the door, I was really scared and tried to think of a way out, but Marcus seemed set on hurting me. Esse seemed set
né? Ele parecia decidido a me machucar, né? But Marcus seemed set on hurting me. O seemed é de sim. Sim é de parecer. Sim, o seems é mais comum com S, né? Porque é a conjugação do it. Então, por exemplo, se você falar assim, it seems to me that, me parece que, esse parece é o seems, né? Aqui ele tá com S no final, porque na conjugação com it, você fala it seems, né? They seem, eles parecem. Agora, she seems, ela parece. Então, assim como a gente tem uma conjugação no português parecem, parece, aqui você tem o sim e seems. Então, é muito comum você escutar o seems, né, de parecer. Então, tem esse sentido de parecer. Seemed set é no sentido, né, parecia que ele estava o quê? Set. O que é o set? Então, ele estava decidido, né? O set, pessoal, é de definição, definir, estabelecer, configurar, né? Lembra dos settings. Settings são as configurações, definições, os ajustes, né? Então, quando ele fala he seemed set, ele parecia decidido, estabelecido, ou seja, ele estava decidido, estabelecido, configurado, ele já estava definido, né? Ele já tinha feito a cabeça dele que ele ia fazer aquilo, tá? Seemed set. The cold gun against my head reminded me of the danger. My heart pounded loudly as we walked in silence. Então, a arma fria contra a minha cabeça, against é contra, no sentido de pressionado, né? A arma estava pressionada contra a cabeça dele. Então você tem o against de contra, the cold gun against my head, e você tem, por exemplo, o against de jogo. Brazil played against England. O Brasil jogou contra a Inglaterra. Alice protested against the government. Alice protestou contra o governo, tá? Então você tem esses tipos de contra. Tem o contra de estar pressionado, uma coisa contra a outra ali. Você tem o embate de um esporte e você tem uma posição política diferente, por exemplo, tá? Against. When we got to the door, Marcus pushed me inside. It was a small dark room smelling bad. Quando chegamos à porta, então, when we got to the door. When we got to the door. O que acontece? Então, quando chegamos à porta, ali, o Marcos me empurrou para dentro, né? Aqui é o seguinte, ó. Eu quero chamar a atenção para a pronúncia, porque você tem when we got, então você tem o got e o outro T aqui. São dois T's, tá vendo? Got to. Got to. The door. Então vamos juntar primeiro esse got to. É aquilo que eu falei. Quando você tem dois plosives, dois sons de T no caso, né? Got to. Got to. Você elimina um. Então, o trecho que seria when we got to vai virar when we got to. Você esquece o T. É como se estivesse falando isso aqui, ó. Você perde o primeiro T aqui, né? When we got to the door. Fica muito mais fácil, né? Ó, vamos ler o primeiro, ó, para vocês verem a diferença, ó. Esse de cima. When we got to the door. When we got to the door. When we got to the door. E ó, esse aqui. When we got to the door. 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 Percebe? E aí, se ficar difícil, pessoal, uma dica, né? Puxa, essa frase tá travando minha mente, que eu não tô conseguindo falar. O que você faz? Você quebra. Você sempre quebra. When we. Repete. Sem perder de vista, tá? When we. Got to. When we got to. Ah, tá difícil? Então, we got to. When we got to. The door. Entendeu?
When we got to the door. When we got to the door. When we got to the door. E o objetivo não é fazer vocês falarem rápido, mas sim encaixar as palavras. When we got to the door. When we got to the door. Certo? Vai na sua velocidade, até porque a velocidade é uma coisa subjetiva. Tem gente que fala mais acelerado, tem gente que fala mais devagar. É muito difícil você manter o seu... Se você é uma pessoa que fala rápido, é muito difícil você ter a mesma aceleração num segundo idioma. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa que fala devagar naturalmente. Mas, enfim, vai no seu tempo, tá? I looked around, but Marcus's scary face made me focus on him. He was tall and mean, holding the gun. Então, esse olhei em volta, que ele fala, olhei em volta. I looked around. Aqui é o seguinte, ó. Esse looked, tá? É assim, look é de olhar, look. Então, looked é no passado, porque é olhei. Ele fala no passado, olhei em volta. Tá contando a história, né? Around, em volta, em torno, ao redor. Então, looked around, ele deu aquela olhada na sala. Imagina a cena, ó. Eu olhei em volta, mas o rosto assustador de Marcus me fez focar nele. Então, ele olhou em volta, mas o cara estava ali. Ele era alto, mal, segurando a arma. Então, I looked around. Aqui, ó, aqui, outra coisa. Looked. Muita gente fala looked. I looked around. I looked around. Não falo looked. Você vai falar um som de T aqui. KT. Looked. Looked. Repete comigo. Looked. É muito mais fácil falar looked do que looked. I looked around. I looked around. I looked around. Eu pus o A pequenininho porque ele fica pequeno mesmo, tá? Você não vai falar ele alto. I looked around. Não. Around. Não. Around. É quase um Vou até colocar um tio aqui. Que ele é isso aqui, ó. Around. 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 Ele quase não tem. Around. Por quê? Porque facilita você trazer do looked around. Looked around. Percebe? Looked around. I looked around. Ó. I looked around, but Marcus's scary face. I looked around. Certo? Looked. It's time to pay for what you did, James, he said angrily. Né? Aqui o bicho tá pegando, né? Vai pagar pelo que fez, segundo Marcus. I was really scared and begged him again. Please, Marcus, we can fix this. Just don't hurt me. I was really scared and begged him again. Please, Marcus, we can fix this. Just don't hurt me. Então tá, ele tá implorando, né? Fiquei com muito medo, implorei novamente. Por favor, Marcus, podemos consertar isso. Só não me machuque. Just don't hurt me é o só. O só é o just. Just don't hurt me. Só não me machuque, né? Você pode usar esse just, ele é muito comum no inglês, pessoal, muito. Dá para fazer um vídeo só disso. Mas só para dar aqui trazer uns insights. Just, só, só não me machuque, apenas não me machuque. A gente pode consertar isso, simplesmente não me machuque. O simplesmente aqui acho que não cabe muito bem. Mas, por exemplo, this is just for you. Esse just é o apenas. Então, this is just for you. É apenas para você, tá? Aqui é uma coisa de tá excluindo, né? Então, se tem uma coisa, ó, this is just for you, é apenas para você. Então, você pode usar nesse sentido também. Porque você tem o apenas de limitação, eu tô limitando a você, ó, apenas para você. Ou, cara, apenas faça, vai lá e faça, no sentido de só vai e faz. Então, tem horas que o só ou o apenas são sinônimos, né? Mesma coisa. E tem momentos que não, o significado é um pouquinho diferente. Então, this is just for you. Apenas para você. I just can't stand her. Eu simplesmente não suporto ela. Tá? Então, aqui, I just can't stand her. Eu simplesmente não suporto. Simplesmente, sabe? Não dá. Simplesmente não suporto. I just can't stand her. Então, você tem esse simplesmente também pro just, tá? But Marcus didn't care. He lifted the gun and I thought it was the end.
But then there was noise outside the door. Voices yelled and heavy steps came closer. Então tá, Marcos não se importou, ele levantou a arma e pensei que era o fim. Mas então houve barulho do lado de fora. Esse no sentido de que teve, né, um barulho, houve, existiu um barulho, é o there was. There was noise. There was noise outside the door. Então, houve algo, there was, tá? There was noise outside the door. Marcus got startled for a moment. I used that chance to grab the gun and run. Então, o Marcos se assustou com o barulho, aproveitei essa chance para pegar a arma e correr. Aqui, ó, uma pergunta que muitas pessoas fazem, como que eu falo aproveitei? Eu aproveitei, né, aproveitei essa chance. Vou até passar para baixo aqui, ó. I used that chance. Usei. Então, usei, aproveitei. Traduzir aqui como aproveitei, né? Você pode usar o used, tá? Used. Cuidado para não falar used. Você vê que a gente está pegando muita coisa com ed no final, né? Ed, que termina em ed. I used. Used, tá? I used that chance. Quando você junta com that, que é outro, né? That. I used that. Então, I used that chance. Você praticamente não fala o D. I used that chance to grab the gun and run, tá? The door burst open and police officers came in with guns. They caught Marcus, who struggled but couldn't escape. Então, a porta se abriu, os policiais entraram armados, pegaram Marcus, que lutou, mas não conseguiu escapar. I couldn't believe it. Marcus was caught for his crimes and I was safe. It was a surprise twist that changed everything. Então, não pude acreditar, o Marcos foi pego por seus crimes e eu estava seguro. Foi uma reviravolta, surpresa que mudou tudo, né? Changed everything. That changed everything. Aqui é o seguinte, ó. Changed, muita gente fala changed. Changed. Não, é mais difícil. Ó, it was a surprise twist that changed everything. That changed everything. That changed everything. Você vai emendar o changed, vai virar changed. Changed. Do G você já vai para o D. Changed. Changed. É mais fácil. Changed. E aí depois você entra no everything. E aqui embaixo eu coloquei o D pequenininho, tá vendo? O D, ó. Ficou pequeno? Porque ele fica pequeno mesmo. Para quê? Para facilitar a entrada do E. Changed everything. Changed everything. Percebe? Changed everything. Então fica assim, ó, a frase. It was a surprise twist that changed everything. De novo. It was a surprise twist that changed everything. Ó, de novo. Fecha o olho e escuta. It was a surprise twist that changed everything. Certo? The end. Fim da história. Deixa eu te falar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para você receber as notificações sempre que sair uma nova aula, tá bom? E se você gostou desse conteúdo mesmo, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, com alguém que está estudando e está precisando aprender inglês, porque assim a gente consegue trazer mais pessoas para a nossa comunidade e ajudar muito mais gente, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.